Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Hoje o nosso episódio 31º e hoje é um pouquinho diferente, espera aí. Para quem não me conhece, sou Bianca Sampaio, filha amada de Deus, esposa do Maurício, mãe do Maurício Filho, atuo na área de cardiologia e nutrologia e foco em lipedema e já atendi mais de 60 mil pessoas. E com esse know-how eu pude desenvolver um método chamado método 360 graus, que vocês vão entender um pouquinho mais para frente. E hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu não vou receber como convidado ninguém da área de saúde. Vou receber uma paciente, que na verdade não é só uma paciente. É uma história que eu me identifico muito. Por que eu me identifico? Porque eu também já estive do outro lado. Eu vivi isso. Para quem não conhece um pouco da minha história, eu já pesei 114 quilos. Já fiz de tudo. Já fenoproporex, sibutramina, fluoxetina, tudo isso que vocês já pensam que pode ser para emagrecimento, eu já fiz. Pus balão 2 vezes, fiz bariátrica, tive reganho e foi aí que eu decidi estudar, fazer nutrologia no Einstein, medicina de longevidade, medicina do esporte, pós em lipedema, justamente porque eu fui descobrindo o que eu tinha e eu queria me cuidar. E hoje, com essa autoridade, eu posso ajudar outras mulheres que, assim como eu, também estão passando por esse processo que eu passei. E hoje eu estou na minha melhor versão. Olha, eu me achando, hein, gente? Mas que estou caminhando num processo agora de longevidade. Mas para isso foi desenvolvido um método para eu melhorar, para eu emagrecer com qualidade de vida. Amanda Andrade, 31 aninhos, representa muitas mulheres. Por quê? São mulheres que começam, que tentam e que param, que se frustram, que se culpam, mas que no fundo ainda querem dar certo. A Amanda é uma nordestina arretada, trabalha com recursos humanos. Na verdade, ela recruta, né? Especializada em recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento das pessoas. A Amanda é uma mulher que sabe como transformar pessoas. É o seu trabalho. Mas quando o assunto é transformar a si mesma, ela está travada. Estava. E é exatamente isso que torna esse case tão poderoso e precioso, que vocês vão se identificar. Fala agora, né? Eu falei tanto de você, né, Amanda? Você pode falar um pouquinho? Prazer estar aqui, doutora, com a senhora, compartilhando um pouquinho, né, da minha história, da minha trajetória até aqui, das minhas dores também, né? E desse processo de me redescobrir, conseguir alcançar esse objetivo, né? E, claro, nessa parceria bem bacana aí com a senhora. Que bom. Na verdade, já alguns frutos, mas agora, com certeza, é um processo que a gente não pode ter pressa, que é isso que eu vejo muito, né? O imediatismo. Uhum. As pessoas na onda, né, das canetas, né, não vão aumentar mais as doses, para emagrecer mais rápido. E talvez esse emagrecimento, na verdade, na maioria das vezes, não é um emagrecimento com uma qualidade de vida, né? E faz todo sentido para mim, porque todo o meu processo, né, até aqui, até então, sempre foi voltado muito para essa urgência, né? Mas foi necessário que eu entendesse que não é só um método que vai me fazer emagrecer X e pronto, eu tô ótima para sempre, né? É uma mudança de vida, é um direcionamento com muito mais objetivos, né? Com todo um processo por trás. É uma estratégia mesmo, né? Mas antes disso, vamos começar conhecendo um pouco mais da Amanda, né? Amanda, eu falei que você é nordestina, né? 31 aninhos, mas conta pra gente um pouco mais sobre você, o que você faz, né? Como que
onde você trabalha, de onde que você é, porque o sotaque, né? Não engana. Fala um pouquinho de você pra gente. Também o sotaque, ele não me deixa passar... Em branco, não. Bom, gente, eu sou do interior de Pernambuco. Moro aqui em Goiás, né? Oficialmente tem cerca de 3 anos. Vim para cá com o meu pequeno, tenho um filho de 7 anos. Hoje eu trabalho, né, nessa área de recursos humanos, muito voltado para recrutamento e seleção. Eu falo que eu sou um agente de transformação na vida das pessoas, né? Porque essa oportunidade, né, de mudar histórias, de mudar vidas, de conseguir um emprego é muito bacana, né? Já tive muitos feedbacks bons quanto a isso. E hoje, né, eu estou em busca dessa transformação na minha vida, né? Eu entendo que eu cheguei num ponto, né, quando eu realmente decidi mudar, né, eu cheguei num ponto que ou eu parava ou eu ia, né, não sei nem onde eu ia parar, na verdade. Porque... Não, então vamos parar. Vamos parar. Porque meu pai, diabético, minha mãe com pressão alta, hipertensa, meu avô, né, com problemas de coração. Então, toda essa situação estava chegando em mim, né, perto de mim, né, e eu quis, né, realmente eu escolhi mudar, né, buscar saúde, buscar qualidade de vida. Mas, Amanda, antes, deixa as pessoas, assim, entender um pouquinho melhor o seu processo. Quando você sempre foi gordinha, quando, assim... Ou foi depois da primeira menstruação? Foi depois que você foi mãe? Quando que você percebeu que seu corpo mudou? Ou não? Não, sempre quando eu olho nas minhas fotos, eu era mais gordinha da turma. Como que? Conta pra gente. Na verdade, doutora, minha adolescência, né, eu sempre fui aquela mid-size, né? Nunca fui obesa, né? Não tinha essa obesidade tão presente, e isso realmente chegou depois da minha gestação, né? Da minha gravidez. Quando meu filho nasceu, realmente, né, eu não tinha muita rede de apoio, eu tinha muitas responsabilidades, a sobrecarga materna, né, de ter um bebê ali, me redescobrindo também como mãe. Então... a maioria das mulheres que estão nos assistindo, ouvindo, se identifica, né? Eu acabei realmente descontando ali, né? No que tinha mais fácil, que era a comida. Sua relação com a comida. Porque eu tenho muitos pacientes que falam assim, doutora, mas eu não como nada e engordo só de olhar para a comida. Não. E tem outros que falam, não, eu gosto, eu sou bom de garfo mesmo, se deixar eu como. Qual que é a sua relação? Na verdade, depende muito do dia, né? Depende muito da minha emoção, do que eu tô sentindo. Porque a comida, ela sempre tá associada a isso, né? A emoção. Ao que eu sinto ali naquele momento. Então, se eu tô preocupada, se eu tô feliz, se tá tudo certo, né? A gente sempre vai descontando ali nessa alimentação, fazendo escolhas erradas. Hoje eu já tenho esse nível de consciência. Mas até chegar aqui é uma longa história de escolhas erradas. E... Você falou, eu acho interessante isso, né? Não, se eu tô feliz, eu como. Se eu tô triste, eu como. Então, eu como o tempo todo, né? Porque sempre eu vou estar com emoção. E aí, e sempre com essas emoções, a gente geralmente não escolhe a comida mais saudável. E sim a mais palatável, né? Que geralmente, carboidrato, doce, né? Sim. E, igual você falou, quando foi... E esse gatilho que você falou é muito interessante também. Depois que você teve seu filho, né? Não, eu nunca fui magrinha, mas depois que eu fui mãe, lógico, teve alimentação, mas meu corpo mudou, né? E por que mudou? E isso é o lipedema. O lipedema precisa de um gatilho. Você já era uma criança sobrepeso ou obesa, mas... toda gordinha, vamos falar assim, gordinha, mas não era mas estava sobrepeso. Quando você teve o gatilho de ser mãe, seus hormônios alteraram todos, né? E aí vem o lipedema, né? Que foi igual ao meu também, né? Porque foi quando eu sempre sobrepeso, brigando com a balança, mas ali a gente já tem, não é que o lipedema apareceu, a gente já tinha essa gordura diferente.
Só que ela precisou de um gatilho, de uma alteração hormonal muito relacionada com o estrogênio, que foi, no nosso caso, a gestação. Não, eu era uma gordinha, mas eu tinha cintura. Eu era gordinha, que eu tinha umas pernas até bonitinhas, roliça, bonitinha. Não, aí eu engordei, mas eu engordei desproporcional. E essa gordura desproporcional, muitas vezes, é lipedema. Não estou falando que toda gordura desproporcional é lipedema, tá? Mas a maioria, né, com outros sintomas, igual nós vamos conversar, pode ser lipedema. Na verdade, eu nem sabia, né, o que era o lipedema, né? Eu só vi realmente crescendo desproporcional, né, aumentando de tamanho, tendo dificuldade ali nas minhas atividades de rotina, baixar para pegar algo que caiu, brincar com meu filho, né? Criança é muito ativa. E essas dificuldades mesmo, né, foram me fazendo, me trazendo esse nível de consciência de verdade, né? Que precisava melhorar que eu precisava, né, repensar sobre onde eu ia parar, né? E no caso, quando a gente fala, né, dessa gordura desproporcional, mas você sente dor? Muita dor nas pernas, muito, né? cansaço extremo, dificuldade de inchaço, emagrecimento, muita. Porque nós que temos lipedema, a gente tem um metabolismo mais lento, né? A obesidade já faz o metabolismo ficar mais lento. Com lipedema, piora mais ainda. Então, assim, nós somos aquelas pacientes que têm que, enquanto outras pessoas que não têm lipedema, mas estão acima do peso, perdem com mais facilidade, a gente tem que, como diz, pagar preço maior. Muito maior. Bem maior, para poder ter aquele mesmo resultado. Você percebe isso também? Sim, e eu já tentei de tudo. Desde jejum intermitente, remédios, dieta da sopa, do ovo, de tudo, dieta lua também tem, tudo, né, para tentar ir mudar, mas o resultado ele não vinha, né, ele não vinha de forma nenhuma, e mesmo se viesse era pouco diante do esforço que eu fazia para conseguir atingir, né, e mesmo assim depois o reganho, voltava em dobro, era, né, muito pior. E o que mais te incomodava no seu corpo? Era um culote? Era a barriga? Era as pernas? Era o braço? O que você... que tá, assim... Como eu falei, né, eu sempre fui mid-size, então, assim, meu corpo, ele nunca foi padrão, né? Eu entendia isso nunca foi um motivo de eu não me amar, de eu não gostar de mim. Mas após a gestação, isso ficou muito mais evidente. Então, meu braço, eu colocava uma roupa, o punho, né? Aqui a camisa muito apertado, usar short e o quadril tá, né? Assim, muito desproporcional, marcas mais fortes de celulite, ou usar uma legging, quando tirar tá aquela marca da costura na perna, né? Então, assim, são esses pontos, assim, que eu olhava e falava... Que não tá normal. Né? Me fazia entender ali que isso não era normal. Igual você falou, você tentou muitas vezes esse emagrecimento. Dieta da lua, né? Medicações. E é justamente isso que a gente sente, né? Essa frustração, e aí vem a culpa, e aí junto com a culpa, a maioria das vezes tudo, que a emoção, não, já que eu não dei conta mesmo, vou comer, né? Já que eu não dei conta mesmo. É só hoje. Né? Eu acho tão engraçado o merecimento, né? Hoje eu trabalhei tanto, hoje eu mereço essa pizza, né? Assim, e aí eu brinco muito, não, isso não é merecimento, é falta de amor próprio. Não que não possa comer a pizza, não é isso, né? Mas tem outros merecimentos, né? Que a gente pode ter, né? E esse merecimento, mas é para nossa qualidade de vida. Não, eu mereço, não, vamos pensar em outra coisa que eu mereço. Na verdade, o que eu mereço é viver bem, melhor. Viver com saúde, né? Me alimentar bem, ter os benefícios disso. Isso eu mereço. Com certeza. E quando você chegou aí e fazer algum tratamento com... exames, foi feita uma avaliação, alguma coisa assim, ou não? A senhora fala com outros médicos? Com outros médicos, alguma coisa assim? Não.
Na verdade, assim, eu sempre fui muito da onda da internet, né? O que estava na moda ali, eu surfava. É a maioria. E aí, né, eu fiz várias dietas, né, medicamentos que estavam na moda, até de forma muito arriscada. Graças a Deus, isso não me trouxe nenhum prejuízo maior até então, né? Mas entender isso dessa forma. E aí eu pude acompanhar minha mãe também na obesidade, né? Já mais velha, né? Eu acompanhei a vida inteira ela tentando emagrecer também. Até o momento em que ela realmente decidiu fazer uma bariátrica. Ela realizou a bariátrica. Hoje ela conseguiu, né, perder o peso, mas essa mudança para ela, assim como também para mim, aconteceu quando ela entendeu que ela realmente precisava mudar de vida, né? Então, assim, eu vi todo esse processo do pós-cirúrgico, não é fácil. Não é fácil. E já que eu vou ter que mudar de vida com a cirurgia, né, ou de qualquer outra loucura que eu tentasse fazer, eu escolhi hoje fazer isso de forma saudável. De forma natural, né? Entendendo ali o meu tempo, respeitando o meu corpo e tentando encontrar, né, o melhor caminho para que eu consiga atingir esses objetivos. Foi legal você falar da sua mãe, porque eu também fiz bariátrica, né? E eu tive o reganho. Porque, você é contra a bariátrica? Pelo contrário, tudo que é para dar qualidade de vida, vamos fazer. Tem paciente que quer fazer, né? Faz. Mas entender que não é só a cirurgia. Que não é só a cirurgia, porque tanto é que eu fiz e tive reganho. Porque eu não tratei minha cabeça. Eu não tratei as minhas emoções. Eu não tratei, achei que era só fazer, né, a cirurgia e vida normal. Não é assim. Tanto é que eu achei que depois daquele processo do pós-operatório que é chato. Que não é fácil. Não é fácil. Voltei a comer normal, não fiz atividade física, né? Não tinha um sono que eu fazia na época, residência. Então, não tinha um sono adequado, comia mal. Alimentação. Então, era estresse. E aí, voltou tudo como era. Porque é igual eu sempre falo, eu sou obesa e estou magra. Se eu comer igual eu comia, eu vou voltar à obesidade. Da mesma forma, o lipedema é um tratamento contínuo. Igual os pacientes, né? Alguns falam assim, doutora, eu vou receber alta, porque agora eu já estou no meu peso ideal. Falei, vai receber alta? Não, agora eu vou te ver mais espaçado, que isso é um acompanhamento. É assim como eu faço com meus pacientes cardiológicos, né? Que são hipertensos ou de uma doença cardiovascular, que aí agora você vai ficar um pouquinho mais sem vir me ver, mas vai ter que fazer acompanhamento. Do mesmo jeito é o lipedema, né? Então, é esse acompanhamento. E para fazer hoje uma bariátrica, igual você está com 31 anos, né, Amanda? Então, vamos fazer primeiro, tentar cuidar, com né? certeza. Até porque, lá na frente, não quero fazer, mas você já está desinflamada, você já está se conhecendo, você já sabe fazer uma escolha sem ser pela sua emoção, mas, né, por qualidade mesmo e longevidade, já está fazendo uma atividade física, mas quer fazer? Faz, mas que eu tenho certeza que você não vai ter o reganho de uma pessoa que, como eu, que não fiz consciente, não fiz. Para você ver, na época eu estava fazendo residência lá em Ribeirão Preto, eu contactei com esse médico, com a equipe em Goiânia, ele me pediu os exames, eu fiz lá em Ribeirão mesmo, e só marquei para vir fazer cirurgia. Nem teve consulta antes, né? A consulta que eu tive foi quando eu vim já com os exames e já com a cirurgia já marcada. Então, assim, foi, né, sem uma psicóloga, sem uma nutricionista, sem um acompanhamento para aquela decisão, não é? Mas, igual você falou, vamos tentar primeiro pela qualidade de vida. E eu tenho certeza que a gente já está conseguindo muita coisa aí. E uma pergunta, né? E por que você escolheu a doutora Bianca? Olha, hein? Olha a responsabilidade, hein?
Olha a resposta. Bem, eu estava pesquisando, né? Eu já entendi ali que eu precisava de um acompanhamento, alguém mais próximo para me dar uma direção, né? Além dessas tentativas, né? Eu decidi também, até para ajudar, né? Como eu falei, a minha mãe, meus pais, na verdade. A gente entrou numa academia, a gente faz exercícios, então esse resultado eu entendi que ele precisava vir muito mais direcionado. Não quero tentar uma bariátrica agora. Uhum. Né? Isso foi algo que eu já tinha decidido ali. Isso é importantíssimo. Então eu preciso de um direcionamento. Né? Então, pesquisando sobre isso, né, eu acessei suas redes, vi toda a sua história, vi sua formação. Né? Eu busco muito pessoas que queiram, né, essa atualização, que tenham essa atualização constante, que não seja aquele médico engessado, né, aquela pessoa de consultório que só manda emagrecer, né, tudo que o gordinho chega no consultório é o peso. Você precisa emagrecer, mas, né, não busca ter esse acompanhamento, não deixa o paciente à vontade. E isso eu percebi, né, senti muito com a senhora, né, me senti muito à vontade durante a consulta e... Como eu falei, mais do que iniciar, né? Eu quis ficar. Eu me senti confortável para permanecer e iniciar o tratamento com a senhora. Que bom. E a simpatia é muito interessante em qualquer tratamento. Igual eu brinco muito com meus pacientes. Quando chega falando, né, de outro colega, aí eu falo, não, eu vou ser a próxima. Pode parar com isso. Não pode, né? Sim. E porque para dar certo qualquer tratamento, você tem que ter essa empatia. Porque eu acho que na nossa primeira consulta você percebeu que é um pouco diferente, que eu vasculho tudo, né? Eu pergunto do seu sono, do seu intestino, da sua alimentação, né? Peso, foto, bioimpedância, ultrassom. Então, assim, pergunta até se você vai para a igreja. Porque também isso é o nosso método 360 graus. Não é só dieta, não é só o que você pode ou o que você não pode. É entender o paciente e trazer ele para primeiro. Não, você pode fazer isso, você consegue, eu vou te direcionar, mas vou te direcionar de uma forma que não é só o que você pode comer, o que você pode deixar de comer e é isso que você tem que fazer de atividade física ou não. Porque vai muito mais que isso. Né? A gente conversando, você falou assim, eu quero me encontrar a Amanda. Né? E é isso assim que para mim é o que estoca meu coração, sabe? Esse aí que é meu gatilho assim de não, vamos, porque para encontrar a Amanda não adianta você estar magra. Isso é muito superficial, não é um tratamento, né? Para encontrar a Amanda eu tenho que saber se a Amanda tá bem com os pais, tá bem, dormindo bem, né? Se está sendo produtiva no seu trabalho, se você está no trabalho que você gosta. A gente conversou sobre tudo isso. Né? E quando o paciente sai de lá, eu estou até respondendo, né? Eu acho que essa consulta te deu uma mudada ou uma girada muito de chave. Muito. E eu consegui me abrir dessa forma, né? Minha mãe fala que eu sou muito fechada. Eu consegui me abrir, a senhora conseguir me olhar em 360 graus, né? Porque eu realmente, assim, eu não senti esse olhar de julgamento, né? Realmente, a senhora pergunta na intenção de buscar ali meios para conseguir me ajudar, né? Então, esse julgamento, ele não veio. E isso conseguiu, né? Fez com que eu conseguisse me abrir, conversar, né? Trazer todos os pontos aí. E a senhora conseguiu identificar o que eu precisava melhorar, o que a gente podia manter. Dessa forma, eu consegui entender. Justamente. E tem coisas que a gente fala assim, mas é só para médico que fala, mas para uns eu não consigo falar. E é esse olhar de se abrir, de entender que a gente vai ter, a partir do momento que você se abre, e eu vejo quando os pacientes estão mais, né, acanhados ou não, e a gente vai tentando, né, quebrar o gelo. Chegar até onde a gente quer para ter um melhor, assim, entender melhor o caso daquele paciente. E com você, eu vi que no começo era um pouquinho mais assim, mas a gente vai chegando. Amanda, e te surpreendeu perceber assim que quando você saiu da consulta, que não era só levar como que eu falo, um plano alimentar e muito. Uma... Não é só contar... E a sua bioimpedância. Isso. Para mim, assim...
a minha vida inteira foi pautada em contar calorias, né? Eu entendi que não é só isso, né? Eu preciso primeiro de um direcionamento para desinflamar o meu corpo. Então, isso veio muito forte para mim, né? É uma dieta diferente, voltada aí para essa desinflamação. Então, esse direcionamento já mudou tudo. Tudo que eu tinha de estereótipo aí do que era uma dieta, né? Do que eu imaginava que era uma dieta, que na verdade eu nunca fiz, nunca consegui finalizar, né? E é engraçado você falar, né? Porque é isso que eu explico para os pacientes, porque primeiro você tem que explicar para o paciente entender. É igual muitos falam assim, não, mas a senhora falou exame por exame. Aí eu brinco falando assim, mas quem tem que entender o exame é o senhor. Porque se o senhor entende ou você entende, você me ajuda a saber o que você tem e, consequentemente, quando eu falo, não pode comer isso, deixa de comer aquilo, o senhor entende por quê. E é a mesma forma no caso da obesidade, do lipedema. Não adianta nada, olha, você vai contar quantas calorias, vou te deixar uma dieta hipocalórica, com pouquinho carboidrato, com pouca proteína para você emagrecer rapidinho, sendo que se você não desinflamar, se eu não te explicar o que é uma inflamação, você não vai ter êxito, né? Então, por isso da importância de entender o que é uma inflamação, começar aí vem, né, a dificuldade, porque da expectativa e da realidade. Doutor, mas aí até desinflamar, quando que eu vou começar mesmo o processo de emagrecimento? Né? Porque vai ao ponto que você vai desinflamando, automaticamente você vai emagrecendo. Só que também não é 10 quilos em um mês. Porque esses 10 quilos em um mês, consequentemente, está aí queimando coisas que a gente não quer, principalmente que é o músculo. Que o que a gente mais quer preservar é esse músculo. E a gente percebe que nós que temos lipedema, nós já temos menos músculo. Né? E eu acho tão engraçado os pacientes chegar comigo, não sei se lá na academia você sente isso também, mas você tem as pernas tão grossas, você dá conta de pôr mais peso nesse negócio aí. Super, o tempo todo. E é justamente isso que né? Não, com esses bração aí, não, 2 quilos, 3 quilos, né? Então, assim, e isso é um sinal de que eu estou piorando a inflamação, porque não é aumentar o peso, não é porque eu tenho as pernas grossas que eu tenho que pôr mais peso. Pelo contrário, dependendo do grau de inflamação, se eu colocar mais peso, eu vou piorar. Não quer dizer que eu não posso pegar peso, não estou falando isso. Mas a primeira coisa que eu falei, dependendo do grau da sua inflamação, se eu pego peso, eu pioro. Eu vou mandar esse vídeo pro personal, tá, doutora? Para ele poder parar de me julgar. Não é só é para muitos. Mas realmente isso é bem característico, né? E realmente a gente precisa de realmente informação, né? Porque dependendo, eu vou piorar minha inflamação. Sim. Né? Igual, eu só falando assim, no seu caso hoje com lipedema, grau 3, que é o seu. Um grau 3 de lipedema, eu fazer um agachamento unilateral ou um búlgaro, isso eu pioro. Por quê? Porque eu estou forçando só um lado. Centralizando tudo ali, né? De um lado que já é mais volumoso. E tem alguns lados que, eu não sei se você já percebeu, quando você olha para o espelho, que mesmo tá tudo desproporcional, mas tem uma perna que é mais grossa que outra, tem umas que tem um nódulo de um lado e a outra não tem. Então, se eu estou toda desproporcional e eu fico fazendo unilateral, isso... Estou deixando mais desproporcional ainda. E pior, eu estou piorando as minhas articulações. Então, nesse momento... tem que ser mais tranquilo mesmo. Daqui a uns tempos aí você faz. Você vai fazer muito, mas agora vamos devagar. E Amanda, o que mais te marcou nesse início desse processo? De você acorda cedo para ir para academia? Ou como que é, assim... O que tem te marcado? Ter mais ânimo, dormir o seu sono, o seu intestino? O que você tem percebido? Eu já decidi, né? Que eu preciso desse hábito de treino, né? De ir à academia, de desenvolver essa parte dos exercícios também, né? Porque
é como a senhora falou na consulta, né? Eu não vou ter esse resultado que eu busco se eu fizer só uma coisa. É um conjunto de fatores que vão me ajudar. Então, parte do exercício físico, eu já estou bem firme, né? Já vou à academia diariamente, até pelos meus pais, né? Como eu trouxe, um leva o outro para a academia, a gente vai os três. Vai os três. Que gracinha. Ninguém falta. Quando um quer faltar, vai os outros dois e puxa pela mão e leva. Então, esse incentivo, né, já em casa, né, já está ali desenvolvendo. Meu pai já melhorou muito na diabetes, minha mãe já está entendendo ali que precisa mudar 100% a mente e o corpo, né? E com isso, eu também estou indo junto com eles, né? Então, um vai puxando o outro. E além do exercício, né, tendo esse hábito todos os dias, agora vem a parte da alimentação, da suplementação, né? De identificar aí como é que vem esses resultados. Hoje, né? Desde a nossa primeira consulta, eu já consigo ver resultados no espelho, nas roupas, né? Isso é muito bom. Isso na dá mobilidade. Até um estímulo. Sim, com certeza. Com seu filho. Super, né? Eu já brinco com ele de forma mais ativa. Ele é apaixonado por futebol, então eu já consigo brincar com ele. E isso vem aos poucos, né? Da mesma forma que eu consegui entender nessa rotina que eu precisava mudar, hoje eu já consigo ver essa mudança também na minha rotina. Qual foi a sua maior mudança de mentalidade até agora? Assim, uma virada de chave. A minha virada de chave foi entender que não é um objetivo X, é uma mudança de mentalidade. Eu preciso manter isso a longo prazo. Não é só eu chegar em 70 quilos, 60 quilos e parar e falar, não, agora eu estou perfeita, posso comer o que eu quiser e fazer o que eu quiser. Não. Eu vou ter que manter isso a longo prazo, né? E isso veio muito, esse nível de consciência veio muito na nossa conversa. E isso é tão interessante. Eu brinco muito com as pacientes minhas, que ainda não é seu caso, que emagreceram, né? E aí elas têm 44, 45 anos. Nossa, aí agora você vai me dar alta, né, Bianca? Falei assim, não, minha filha, agora deixa eu te falar, você está na pré-menopausa, aí já vai puxar outra coisa. Já vamos para outra coisa. Outro acompanhamento. Aí, não, então não vou ficar mais livre de você. Falei, não vai. Porque isso é uma longevidade, é correr atrás dessa de melhoria viver bem a longo prazo. A longo prazo. E isso a gente faz todos os dias. É uma escolha diária. Uhum. Então, assim, não adianta nada. Hoje eu estou com 70 quilos. Né? Agora não. Eu vou ter que continuar com alguns suplementos, né? Vou ter que a alimentação vai ter que ser ajustada, porque agora eu já estou no meu peso, mas vai ser ajustada para o que eu quero. Não, aí vem a performance. Porque, eu quero continuar, quero correr. Então, vamos agora mudar essa alimentação para corrida. Uhum. Eu quero, que você tinha falado, daquela de luta. Muay Thai. Eu quero Muay Thai. Não, então vamos pegar. Aí vem a performance, da alimentação de performance, a suplementação, entendeu? E aí na hora, vamos nessa pegada. Deu os 42, 43, com alguns sintomas vem aí batendo na porta de pré-menopausa, vamos agora mudar isso daí. Então, isso é um acompanhamento. Não é ir numa consulta, eu te passar, né, o plano alimentar, o negócio, passar a mão já, tchau, daqui 2 meses, né? Não, é esse acompanhamento, essa visão de que... E junto com você, né? Não adianta eu querer uma coisa, isso, é uma exato. conversa. Não, a minha meta por exemplo, minha meta é 70 quilos. Não, eu não trabalho assim, né? Não é meta de 70 quilos, 60 quilos. Vamos numa meta, vamos devagar, vamos vendo aqui. Você vai sentindo o seu corpo, você vai vendo a sua composição corporal, você vai vendo essa mudança no espelho, né? Nas suas roupas, no seu dia a dia. E aí a gente vai conversando. Tem muitos que chegam para mim, eu queria ficar com 60. Aí quando elas estão com 68, 65, mas mudou a composição corporal, não, eu não quero emagrecer mais não, eu tô ótimo. Falei, não, agora que nós vamos agora para hipertrofia, nós vamos... Então são essas metas que são conduzidas e faladas e conversadas a cada momento, dependendo do momento que você está. Não, eu tô cansada, esse ano agora, eu quero trabalhar muito porque eu preciso, né, comprar alguma coisa, a minha meta é essa.
Então, vamos trabalhar com suplementação cognitiva? Vamos mais nessa performance de aumento, como que eu falo, de energia, de mitocôndria? Vamos melhorar essa sua energia mitocondrial que está relacionada não só com performance de hipertrofia, mas também, vamos falar assim, de hipertrofia cerebral, que é essa plasticidade, que hoje a gente tem ouvido muito falar sobre isso, que é o quê? É a saúde do nosso cérebro. Né? Não adianta nada eu estar toda hipertrofiada, né? E a gente tem também que melhorar a nossa cognição, nosso foco, nosso trabalho, e isso tem essa suplementação. Da mesma forma que eu pego também pacientes que vão, por exemplo, prestar vestibular. Chega uma menina de 20 anos, está um pouquinho acima do peso, perdeu o peso, igual a gente traçou, conversou, devagar, porque também tem que estudar, tem os horários, né, para poder passar no vestibular, tá? Agora, então, vamos para uma suplementação aí um pouquinho mais de quê? De cognição. Porque você vai ter que, né, estudar mais, tudo. Não estou falando que suplementação de cognição seja Venvance. Tem que deixar isso bem claro. Muito comum. Ou Ritalina, né? Eu pego muito isso também no consultório. Não que eu estou falando que não seja, depende de cada caso. Mas quando a gente fala de suplementação, não é medicação, é diferente, né? Não, eu vou passar para quando eu falo de uma suplementação cognitiva para melhorar cérebro, foco, uma Ritalina, um Venvance, talvez até seja também, dependendo do caso, dependendo do paciente, mas quando é só uma suplementação, eu não estou falando de medicação. Mas tem muitos pacientes que precisam dos dois. E aí, por isso, é de caso a caso. E é totalmente diferente. E quando um profissional reconhece que você precisa do que quando você se automedica, né? Você fala, que muitos chegam já tomando. Sim, com certeza. E eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Porque ainda mais na sua área, eu acho que quando fica muito no computador, né? Assim, eu vejo muita gente chegando já tomando essas medicações. E muitas vezes, igual você falou, sem ter sido bem orientado ou por um profissional da área de saúde, né? Então, realmente, ter cuidado, porque do mesmo jeito que tem o lado bom, tem o lado ruim, porque são doenças, ou são medicações controladas, né? Então, tem que ter bastante cautela e não é para todos, tem que saber para quem que é. Né? E até continuando, né? Falando disso, dessa questão de se automedicar, né? Essa moda aí das canetinhas, né? Gente que toma por conta própria também. E depois vem aí os efeitos colaterais. E é justamente, né? Igual vamos falar da Mounjaro, que é um inibidor de GLP-1 e de GIP, que ela atua em 2 hormônios, vamos falar assim, que ela diminui a vontade de comer. A Ozempic também, só porque atua só em um. Tem a liraglutida, que é a Saxenda, que é a mais antiga, depois veio a Ozempic, depois agora a Tirzepatida. E foi interessante falar aqui que tem a Retratutide. A Retratutide não tem para vender. Esses dias eu estava no WhatsApp e recebi aqueles grupos, venda de Retratutide. Falei, gente, eu já vi muito. Falei, mas como assim? Não foi liberado, na verdade está sendo feito estudos ainda, não é liberado no Brasil. Não foi nem aprovado nem nos Estados Unidos, é onde está sendo, né, produzido, experimentado, fazendo tudo. Ainda está em experimento, está na fase final, testes, mas está na fase final de testes ainda. Então não tem, como diz, eles não liberaram ainda e já tem gente vendendo. Então, assim, a gente realmente não sabe o que tem dentro dessas ampolas. Não estou falando que o que é o que tem coisa errada ali ou não. Mas é errado porque não existe, né? Então, a primeira mão é porque não existe esse medicamento para venda, porque ele ainda nem foi comercializado. Então, cuidado, né? Mas emagrece. Tudo bem, mas então... Tudo que emagrece, você vai tomar sem saber o que é. E aí, e tem muita gente falando, chegando em UTI, sendo hospitalizado. E não, estava tomando as canetas emagrecedoras. Não. Qual caneta? Qual a procedência? Qual a dosagem? Quem te passou? Então, assim,
tudo tem... Por isso que elas foram desenvolvidas, para nos ajudar. São maravilhosas. Quando bem indicadas, tudo que é bem indicado é maravilhoso. Né? Elas estão a nosso favor. Tem muita gente também que como é que é endemonizando? Demonizando. Tem muita gente endemonizando as canetas emagrecedoras. Não, são ótimas quando bem indicadas. E igual a gente, né? No processo de emagrecimento, no seu Monjaro, perfeito. Até porque para obesidade e para o lipedema. No último congresso de lipedema, foi bem explicado, foi bem firmado a importância da tirzepatida no lipedema. Hoje eu estou no meu peso que eu gostaria, não é o peso ideal lá da bioimpedância do lado, é o que eu gostaria, que eu estou bem, e uso a Monjaro. Mas você vai emagrecer muito. Não é essa questão de emagrecimento. Eu uso para o lipedema em doses baixas. São microdoses que a gente chama. Então, é importante tanto para o lipedema, no seu caso, também para perda de peso, mas para qual a dose? A dose para Amanda. E como aliado, né? E como ferramenta. Como um aliado, não como... Não como, por quê? Parou de usar, eu vou voltar a comer e vou engordar de novo. Então, ele é uma ferramenta que vai nos ajudar a chegar naquela meta que nós queremos. Depois, nós vamos manter, só que em doses menores, por causa do lipedema, junto com outras coisas, igual a gente conversou tudo. Outros objetivos. Né? Com suplementações, de acordo com seus exames, alterações, hormônios alterados, então vamos ver o que a gente pode mexer nos seus hormônios, sem alterar o quê? O seu lipedema, porque tem que ter muito cuidado, quem tem lipedema, eu ficar usando hormônio, eu posso piorar. Então, tem que ter muita cautela. Por isso, eu falo, né? A personalização. E no método 360 que eu desenvolvi, é justamente isso. Primeiro é olhar o indivíduo como um todo. E como um todo, não é só a bioimpedância. É aquela conversa toda nossa para eu ver onde eu posso melhorar as suas forças. E com as suas forças... Não, eu sei que ela é porreta naquilo ali, então eu vou pôr tudo naquilo ali para poder ficar mais fácil eu manusear os outros, entendeu? É entender a força de cada paciente, o que ele tem de melhor, pegar aquilo de melhor e as outras coisas eu poder ajudar mais. Então, para a gente chegar num objetivo, né? E sempre esse objetivo não é um objetivo que a colega do lado também teve, né? Porque a menina que trabalha comigo perdeu tantos quilos, né? Ou quem tá trabalhando ali em um mês perdeu 10 quilos. Eu tô usando a Monjaro e não perdi nada. Olha para você ver, perdi 2 quilos. Mas os 2 quilos que eu perdi foi de gordura mesmo. Não perdi músculo. Perdeu músculo. E desinflamei. Olha como tá a minha vitamina B12, olha como tá a minha vitamina D, olha como que tá a minha homocisteína. Olha como está meu PCR, minha gama GT, entendeu? Melhorou bastante. Então, são marcadores inflamatórios que eu, melhorei, perdi 2 quilos de massa gorda. E o que adianta eu perder 10 quilos, minhas vitaminas todas baixas e ter perdido músculo? Então, que esse músculo que eu perdi agora, lá na frente eu vou precisar. E fazendo até um adendo de músculo, eu tenho visto assim, na pele, o quanto o músculo é vida. Não sei se vocês sabem, minha irmã teve um aneurisma roto de artéria cerebral, é o nosso milagre, e amanhã eu nem sei se podia falar, né, tudo, mas já tanta gente orando, e ela tinha 10% aí de sobrevida, e hoje ela tá bem, e em 40 dias, ela teve que fazer 4 cirurgias, 3 cerebrais e uma apendicite. E ela emagreceu em 40 dias, na balança, quase 13 quilos. Só que ela perdeu massa muscular. Ela também tem lipedema. E ela estava num processo de emagrecimento. Então, ela já estava no processo de emagrecimento.
Então, ela já tinha perdido um pouco de peso. Ela perdeu mais só porque hospitalizada, perdeu o músculo. E hoje, igual ela vai levantar, eu tenho que segurar ela. Eu tenho que ajudar a levantar da cama. Ela vai no banheiro, eu tenho que ajudar ela a levantar do banheiro. Então, assim, para pentear o cabelo, né, que agora é pouquinho por causa do corte, mas mesmo assim, ela mania pentear para mim que eu não tô com força. Então, assim, e a gente vê a importância do músculo. É igual sempre eu falo, o músculo, ele é vida. Quando a gente fala de, a atividade física aeróbica, eu vou viver melhor. Mas a atividade de resistência, que é a musculação, eu vou viver mais, que é o músculo. Vai ter mais força, né? Eu vou ter mais força. E a mais força eu vou ter mais o quê? Autonomia. É aquele vozinho que dá conta de ir para academia, é aquele vozinho que dá conta de ir na feira e trazer as sacolas, entendeu? Então, é viver mais. Né? O viver melhor é o correr, né? Tudo, mas não adianta nada. O ideal é os dois. Nós estamos querendo os dois. Mas, assim, eu quis trazer esse caso da Maninha, justamente porque nós vamos agora ter que fazer o quê? Reabilitação, né? Tanto muscular mesmo, pesada, para assim que ela sair tudo, né? Do hospital, tudo, porque vai ter que trabalhar bastante para esse ganho de músculo. E não é fácil ganhar músculo. Ainda mais, né, depois dos 40, ainda mais uma paciente com lipedema. Então, é aquele caso que a gente tinha conversado lá na consulta. Ganhar 1 quilo de músculo é suar demais, é musculação demais. Como diz, HMB, Pepti Strong, Body Protein, Whey, creatina, mas musculação mesmo. Porque é difícil. Doutora, e até olhando, né? Eu pesquisei muito sobre o lipedema, mas hoje a gente não consegue achar tanta informação na internet. O que a gente acha muito é pessoas falando que tem, né? Mas trazendo esses pontos realmente que é um tecido fibroso, né? Sobre a dificuldade, fibrose. É muito mais difícil de achar informações sobre isso, né? Na verdade, o lipedema é uma doença que só o ano passado que ele teve CID, né? Que tem o CID. Mas é uma doença antiga, né? Olha para você ver naquelas estátuas da Grécia, aquelas mulheres com aquele corpo. Aquilo é um corpo de, muitas vezes, com lipedema, né? Desproporcional. Então, a gente já tinha mulheres com lipedema, né? Então, só que não era tão estudado, porque todo mundo achava que era obesidade. E aí, quando foi ver em cirurgia plástica, quando você vai ver a gordura, é diferente. Quando você vai fazer uma lipo de uma pessoa obesa, e eu vou tirando a gordura, e lá no lugar do lipedema, você vê completamente diferente. Quando você faz aquela sucção de gordura, você vê a diferença que tem na gordura do lipedema, é entremeado com estrias, tem músculo, tem fibrose, e aquilo ali que dá a sensibilidade, a dor, a desproporção. E aí muita gente fala assim para mim, então eu vou fazer cirurgia, a cirurgia do lipedema, porque tem mulheres que realmente têm uma desproporção muito grande. É igual um lipedema grau 4 que eu tenho no consultório. Algumas pacientes que realmente têm tipo uma bola de gordura na perna, né? Assim, perto do joelho. E tem uma dificuldade de mobilidade mesmo. E é importante, aquilo ali só vai melhorar. Eu vou desinflamar. Gente, aquilo ali é uma bola de gordura. Vou desinflamar o corpo porque ela também está obesa, vou melhorar a qualidade, né, estrutural dessa paciente, mas o tratamento ali é retirado até por causa da mobilidade. Mas ninguém vai mandar uma paciente para tirar aquela gordura desproporcional sem primeiro desinflamar. E graças a Deus hoje os cirurgiões plásticos, alguns especialistas em lipedema, eles, primeira coisa,
No último congresso que eu fui, todos cirurgião plástico, do lado da sala tem um nutrólogo. Primeiro você vai desinflamar e depois nós vamos marcar a sua cirurgia. E mesmo depois da cirurgia, como é uma doença crônica, tem que ter o acompanhamento. Vai continuar com o nutrólogo ali do lado, entendeu? O endócrino, para fazer o acompanhamento dessa paciente. Então é isso, né, doutora? Temos um longo caminho pela frente juntas, né? Mas é longo. Mas não vamos falar que é tão árduo assim, não. Não, vai ser prazeroso, né? Porque já vem desse nível de consciência, já entendi que eu preciso dessa mudança. A senhora também me ajuda muito, tá ali sempre presente. E é isso, né? Vamos. E quando a gente fala assim, que dessa vez vai ser diferente, por que você acha que vai ser diferente? Porque agora eu quero. Eu quero de forma genuína dar certo, quero voltar a ter saúde, quero me reconhecer, né? Quero ser eu. Eu tô até com medo dessa Amanda que vai. Não sei nem se eu lembro mais como ela é, doutora. Mas nós vamos encontrar. Eu tenho certeza disso. Nós vamos encontrar. E você vai se surpreender. Vai se surpreender. E, Amanda, se você pudesse falar para alguém que está também, né, sobrepeso, obesa, com lipedema, o que você falaria para essa pessoa? Olha, veio muito forte quando, em um momento, né, eu estava na igreja, agora no início do ano, e o pastor, ele falou assim, que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo, né, e até associando mesmo com isso, né, isso veio muito forte na minha mente, porque, então, que templo é esse que eu tô trazendo, né, para o Espírito Santo habitar em mim, né, eu quero ter a minha melhor versão, né, e não tenha medo de merecer, de buscar, de dar o primeiro passo, não é fácil, mas, né, busque ajuda, busque orientação, porque não tem preço você perceber que você está recuperando a sua saúde, que você começa a receber elogios, né? Olha, Amanda, que o pessoal gente, começa a perceber, né? Isso não é pelos outros, isso é por mim, mas isso é bom. Muito bom, né? Muito bom. E é prazeroso, é um processo que não tem por que ser ruim, né? Eu odeio fazer dieta, odeio ir para academia. Não precisa ser assim, né? Então, transforme isso em algo prazeroso. Vai ser bom. Tenho certeza. Seus pais vão agradecer, seu filho vai agradecer e principalmente a Amanda lá na frente vai agradecer. Quem dera se eu com 31 anos tivesse tido essa mentalidade. Ia ter sido um pouco mais fácil agora. Não, mas até eu chegar nessa mentalidade foi muito chão, muita frustração, né? Muito choro, olhar no espelho e chorar com o que eu via. E muito comentário ruim, né? Da mesma forma que hoje eu escuto gente falando, nossa, você tá mais jovem, né? Já mudou, já tô vendo diferença, eu já ouvi muita coisa ruim. E essa dor que você fala, quem já teve do outro lado, ou quem, né, em casa também tá acima do peso, ou que tem lipedema, também, assim, com certeza já sentiu essa dor, né? Porque eu também já, gente, as dores dos olhares, né? Isso machuca, né? Dos olhares, de você ter o dinheiro e ir na loja e você não poder escolher a roupa. Não, só vai até 42. Né? E o que tem pra você é roupa totalmente diferente do que você gosta. Você não escolhe nem a sua roupa. Um dos gatos, assim, né? Quando eu falei de virada de chave pra você, eu fiquei pensando, a minha. Eu trabalhava, né? De residência e tudo. Era pouco, mas eu dava uns plantões, aí ia lá no shopping comprar roupa. Não, era só até 42. Eu falei, gente, mas eu queria essa roupa. Não tem. Pois é, isso aconteceu comigo. Você não ter a roupa que você quer, ela te escolhe. Então, até uma roupa me escolher é você não ter nem a sua autonomia de escolha
do que você vai vestir. Uhum. Né? E aí, quando foi o meu assim, foi quando, na verdade, já foi quando foi a minha formatura. Na minha formatura, as meninas, né? Tudo, eu vou em tal estilista, eu vou, não sei o quê, e eu já ficava mais calada, porque eu pensava, será que esses estilistas fazem roupa pra gente gordinho? Pensar comigo. Aí eu ia olhar, né? E era só roupa de gente magro mesmo. Eu pensava, gente, mas esse trem vai ficar muito ridículo em mim, né? Minhas costas, porque aí geralmente as costas de fora, é um decote, é uma perna de fora. E eu pensava, gente. É mais braço de fora. Uhum. Como que vai fazer eu pensar comigo, né? Aí foi quando eu tive que mandar fazer, porque também não tinha para comprar pronto. Aí eu tive que mandar fazer, e aí hoje eu olho eu depois vou mostrar as fotos da minha formatura. Ai, não, será que eu mostro? Jesus. Assim, ai, que raiva. Eu falo, gente, foi uma coisa tão importante, né? Tão assim, de ter formado, né? Feito a medicina. E no final, não poder ter escolhido, assim, verdadeiramente o que eu queria ter vestido. São situações assim, desconfortáveis e que dói muito. Porque o mais difícil, né, que era ter feito medicina, eu fiz. Mas era aquele assim, nossa, sabe aquele brinde assim que você queria fazer assim, nossa, com aquela roupa, foi tão... né? Concluir, mas concluir, assim, faltou alguma coisa. Sim. Eu nunca tinha falado isso pra ninguém, mas assim, é uma das dores que eu sinto, assim, que se eu tivesse tido esse estalo, né, de ter mudado de vida mesmo, eu poderia ter colhido um fruto, né? Não é só a roupa, não é sobre roupa, não é sobre roupa. Nunca é foi. Muito mais, nunca foi. É muito mais que isso, mas que realmente são memórias, né? O que isso representa. Que representa. Né? Mas que bom que vai ter muitos outros brindes aí, que agora a gente vai pôr a roupa que a gente quiser. E, Amanda, eu sempre, no final dos podcasts, eu falo do insight que ficou dessa conversa nossa. E o insight que ficou da nossa conversa, porque é muita empatia, né? É muito sobre... Eu também passei. E o insight que fica é que nossa história é uma história de dor, uma história de culpa, de frustração. Mas também, hoje, é uma história de superação, né? De um processo que foi necessário, essas dores, porque hoje nos tornou mulheres mais fortes, mais comprometidas, e que faz total sentido essa mudança, né? Não é só mudança física, é uma mudança que vai muito mais que isso, porque essa mudança, ela transborda na vida das pessoas, e é isso que nós vamos transbordar, né? Não é só o peso, não é só a balança, não é só uma foto do antes e depois. É muito mais que isso. Amém. Obrigada. Já estava esquecendo. Se você ainda não faz parte da nossa família, do nosso podcast Saúde 360 Graus, faça parte aqui no YouTube. Nós também estamos na plataforma do Spotify. Vem fazer parte dessa família, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo que vai fazer total sentido para você ou para alguém que você conheça e que você goste. Então, põe alguém também para seguir a gente, fazer parte dessa família. E outra família também que eu quero te convidar a fazer parte, do nosso grupo LIB, Lipedema, Informação e Bem-Estar. Nós somos mais de 80 mulheres no grupo de WhatsApp, com muita empatia, acolhimento, sem julgamento, mas também muita ciência. E essa ciência baseada em evidência. Então, vem fazer parte também do Grupo LIB. E o Grupo LIB eu vou deixar aqui embaixo na descrição o nosso link do WhatsApp, tá bom? Obrigada por estarem com a gente aqui e compartilhe esse conteúdo para quem você acha que vai fazer todo o sentido na vida dessa pessoa, que eu tenho certeza que você conhece. E que Deus abençoe você e sua família, e vamos ficar junto aqui nessa família do podcast Saúde 360 Graus.